Para se construir 125 anos de história, é preciso vencer muitos desafios. E educar nunca foi tão desafiador quanto hoje. A educação adventista viu seus alunos trocarem a sala de aula pelas salas de casa, mas viu também a oportunidade de se reinventar e de se superar. Usamos o momento para mostrar o avanço e a educação que queremos. Criamos um ambiente virtual de ensino à distância, a plataforma eClass. Longe, porém perto, da educação infantil ao ensino médio, mostramos o valor de um aprendizado em tempo real, com criatividade e qualidade. Novos caminhos auxiliados pela tecnologia e com um olhar atento de cuidado e carinho para o futuro. Um ambiente saudável espera por você, seja ele virtual ou dentro de nossas instalações. Viva essa experiência de ensino única. Educação adventista, muito além do ensino. Esperamos por você. Você já parou para pensar como seria um mundo onde não houvesse luz? E que força é essa que mantém a órbita dos planetas? O perfume das flores, o colorido, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, o desenvolvimento de uma colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? No início, não havia nada. As trevas cobriam a face do abismo. De repente, uma voz, como um estrondo, dá uma ordem: haja luz. Através de sua palavra, o universo foi criado. Luz, firmamento, vegetação, luminares, animais marinhos e terrestres, e sua principal obra, o homem. E cada obra testemunhava que tudo era muito bom. Um mundo em perfeito equilíbrio, onde tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Após terem concluído a sua obra em 6 dias, Deus descansou. O descanso no 7º dia é uma demonstração de amor de Deus para com seus filhos. Um momento de reconectar com o Criador e apreciar tudo o que Ele faz e fez pelo homem. Sábado da Criação. Feito para você. Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais um webinar sobre o criacionismo. Esse webinar é promovido pelo Geoscience Research Institute e hoje nós vamos discutir um tema muito legal. Mas antes de eu apresentar para vocês quem vai falar conosco hoje, eu queria fazer uma alusão ao vídeo que vocês acabaram de assistir. Lembrar que dia 23 de outubro nós estaremos celebrando o Sábado da Criação. Essa data, pessoal, foi instituída pela Conferência Geral e o objetivo é que neste dia a gente faça uma celebração em gratidão a Deus pelas maravilhosas obras que Ele criou. Afinal de contas, né, apesar do pecado, o mundo que nós vivemos é um mundo fantástico. E Ele nos colocou para viver neste mundo. Então, esse sábado da criação é um momento para nós agradecermos a Deus pela criação e por tudo que Ele fez por nós. Então, você que está nos ouvindo, agende aí um evento na sua igreja, na sua comunidade, no seu grupo, né? No dia 23, faça um seminário, faça uma palestra e vamos celebrar juntos no Dia do Criador, o Sábado da Criação. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito legal, sobre a teoria da evolução, mais especificamente sobre micro e macroevolução. Antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma oração aqui e pedir as bênçãos de Deus para a nossa reunião de hoje.
Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia que nos guardastes de todo mal, de todo perigo. Vamos iniciar agora um bate-papo sobre a teoria da evolução. Queremos te pedir a tua presença conosco e para que tudo que nós possamos fazer aqui seja para louvar e agradecer o teu santo nome. Te pedimos isso, por amor de Jesus. Amém. Então, gente, eu tô vendo que as pessoas estão chegando aí, aos poucos nós estamos agregando aqui na nossa live. Eu quero apresentar para vocês a pessoa que vai conversar conosco hoje, é a doutora Maura Brandão. Boa noite, Maura. Boa noite, tudo bem, professor? Muito bom estar aqui para conversar desse tema tão importante, interessante. Gente, a Maura é doutora em ciências e é a coordenadora lá do Museu de Galápagos. Se alguém de vocês quiser conhecer um pouco de Galápagos, é só falar com a Maura. Nós temos lá um museu muito bonito, né? Foi inaugurado em 2020 e a Maura é coordenadora desse museu. Conhece tudo que tem lá e conhece também tudo que tem em Galápagos. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o museu, depois a Maura pode passar o contato dela, que vocês podem fazer um tour, inclusive, um tour virtual no museu e conhecer um pouco do que nós temos lá, tá? Bem, como eu falei, o nosso tema de hoje é sobre a teoria da evolução, mais especificamente micro e macroevolução. Agora, Maura, para a gente falar primeiro em micro e macroevolução, para a gente falar sobre isso, a gente tem que saber primeiro essa palavra evolução. Existe uma teoria da evolução. A gente sabe que existe evolucionismo, né? Que é uma corrente de pensamento genérica, e dentro do evolucionismo tem uma teoria que é chamada de teoria da evolução. Essa evolução existe mesmo? Ou seja, existe uma evolução nos seres vivos? Como é que você vê isso? Olha, professor, evolução, como a palavra diz, é mudança, né? Agora, quando a gente aplica... E essa mudança ela pode ser tanto para algo bom quanto para algo ruim, né? Então, é nesse sentido aí de mudança. Agora, quando a gente aplica isso para biologia, existem algumas definições quando a gente fala de evolução biológica. Então, por exemplo, Darwin, ele falava que evolução é a modificação, a descendência com adaptação, né? Então, o que acontece? O organismo, ele passa por mudanças, só que ele tem que transmitir essas mudanças, né? Que a descendência com modificação. Não adianta nada ter mudanças no organismo, na população, se essas mudanças não se fixam, né? E tem um autor que diz, que é o Padian, ele fala o seguinte, ele fala que essa definição ela é correta, no caso, para ele, porque abarca tanto as mudanças pequenas quanto as mudanças mais grandes, as maiores, eu tô aqui no espanhol, as mais grandes. Só que daí depois veio com o pessoal do neodarwinismo, né, aquela coisa de juntar genética, e o que eles falaram? Que, na verdade, a evolução é quando tem uma variação nos alelos de uma população, né? Os alelos são os genes. Então, quando existe variação genética na população, existe evolução. Então, quando a gente observa essas duas definições, elas não estão assim, não é que elas estão erradas, é que elas são muito vagas, né? Então, por exemplo, a definição do Darwin, ela abarca as pequenas e as grandes. Então, a gente precisa analisar direitinho. Se a gente for entender evolução como mudanças que acontecem nos organismos, sim, evolução existe. Daí vem a necessidade da gente analisar de perto a micro e a macroevolução, para a gente entender, dentro da cosmovisão criacionista, o que nós aceitamos, que tem evidência científica, e o que só é filosofia, né? Entendo. Você falou aí que a evolução realmente existe. E para nós criacionismos, como é que fica isso? Para nós também a evolução existe. Para nós, até que limite, até onde vai a evolução para nós criacionistas? Porque na teoria da evolução, como o próprio título da nossa palestra diz, nós temos a micro e a macroevolução, não é isso? Essa evolução que você se referiu, essa mudança com modificações, ela estaria em que nível?
Sim, o que a gente observa hoje, e está muito bem documentado cientificamente, são as microevoluções. Microevoluções que a gente vai considerar aqui são as mudanças que acontecem nos organismos para que eles possam se adaptar ao ambiente. Então, às vezes acontecem mudanças climáticas, às vezes acontecem algumas catástrofes, né? Então, por exemplo, aí lá nas Canárias está tendo uma super erupção vulcânica. Com certeza, depois que terminar tudo aquilo, que dá uma acalmada, os animais que ainda permanecerem ali vão ter que se adaptar às mudanças que aconteceram ali. E é aí que vem a seleção natural. Aqueles que conseguem se adaptar sobrevivem e os que não se adaptam morrem. Então, quando a gente fala de adaptação, de pequenas variações, isso é microevolução. E isso está dentro do que a cosmovisão criacionista aceita, né? Porque nós cremos que Deus nos criou com uma informação genética riquíssima e que a gente vai usar essa informação que tem para poder se adaptar. E é daí que vem as variedades dos organismos que existem hoje. Agora, o que a evolução diz? Ela diz que ao longo dos milhões de anos, essas pequenas mudancinhas elas vão se acumulando e aí acontece a macroevolução, né? Inclusive tem até gente que fala assim, macroevolução não existe, o que acontece são várias microevoluções pequenininhas, né? Mas a macroevolução, que a gente vai considerar aqui o conceito, é o que diz respeito a quando as mudanças acontecem num nível muito grande, né? Quando acontece acréscimo de informação genética. Então, não é simplesmente, por exemplo, ligar, ativar e desativar um gene, como acontece na epigenética, né? Os fatores ambientais, eles vão estimular mecanismos na célula que vão fazer com que um gene se expresse ou não. Isso pode acontecer. Agora, na macroevolução, é quando eu tenho a adição de informação nova. Então, tem a formação de um novo órgão, tem uma formação de novas vias metabólicas que não existiam antes, né? Tem modificação de estruturas, tem a modificação dos planos corporais, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a classe dos mamíferos, né? A gente tem uma diversidade tão grande que tem o cavalo e tem a baleia. Agora, se a gente olhar para os dois, as diferenças que tem entre os dois são muito grandes, mesmo que eles pertençam à mesma classe. Então, o animal é um indivíduo completamente adaptado ao ambiente terrestre e a baleia é aquático. A baleia consegue ficar lá no fundo, resistindo à pressão muito alta da água, porque ela tem vias metabólicas que permitem com que o corpo dela fique assim. Ela consegue ficar minutos sem respirar. Vai colocar um cavalo, vai ser complicado. Então, né, esses tipos de diferenças, né, a baleia tem barbatana, o cavalo tem as patas, né? Então, são diferenças muito grandes, e essa é a macroevolução, que não estão de acordo com a cosmovisão criacionista, porque daí é muito milagre para acontecer assim, né? De informação nova. Gente, você que está participando com a gente, pode, que tiver alguma dúvida, no final nós vamos ter um tempo para você fazer a sua pergunta, tá? Qualquer dúvida que você tiver aí, vai anotando, vai guardando aí, que nós vamos abrir um espaço aqui para você tirar a sua dúvida. Mas voltando à evolução, Maura, o Darwin era até muito rigoroso com essa microevolução, né? Foi como você disse, ele achava que as mudanças são lentas, graduais e contínuas, né? Inclusive tem um livro do Ernest Mayr, que ele comenta que o Darwin, não, na cabeça dele, não tinha essas categorias de indivíduos, ou seja, répteis, peixes, mamíferos. Para ele existia uma transição gradual, assim, uma graduação muito, muito fina, né? Passos muito pequenos, através de passos muito pequenos, um réptil poderia dar origem a uma ave, né? Ou um peixe poderia dar origem a um anfíbio. Mas isso seria, não teria por exemplo, alguma coisa, uma mudança, né, rápida para que um peixe se transformasse num anfíbio. A Darwin
segundo o livro, né, ele morreu insistindo que as mudanças são muito pequenas e é o acúmulo de pequenas mudanças que vai gerar uma mudança importante, né? Agora, assim, você mencionou aí, fala um pouco mais sobre o que seria a macroevolução. Você descreveu a microevolução, que são mudanças são mudanças intraespecíficas, não é isso? Dentro de uma espécie. São variações dentro de uma espécie. Agora, a macroevolução, como é que ficaria a macroevolução nesse contexto aí? Você falou em mudança de informação, ou seja, acréscimo de informação. Fala mais para a gente um pouco como o que consiste, seria um exemplo dessa macroevolução. Então, é justamente esse acréscimo na informação que já existe. Na microevolução, a gente tem uma modificação, não modificação, mas apenas uma alteração na expressão desse DNA, né, para adaptação. Eu não tenho, por exemplo, a criação, entre aspas, né, de um gene totalmente novo ou de vários genes novos que vão determinar, por exemplo, a transformação de uma pata numa barbatana. Porque esse tipo de mudança, por exemplo, do ambiente terrestre para o aquático, é muito brusca. E são muitas coisas novas que precisam aparecer no animal para que ele se adapte bem, né? Isso seria a macroevolução. Quando aquela sequência lá da evolução que a gente aprende, que a vida surgiu na água, e aí veio os peixes, aí um grupo de peixes começou a ter umas nadadeiras lobadas, se movimentar no ambiente terrestre, aí um grupo conseguiu ir mais para dentro, assim, aí surgiram os anfíbios, depois conquistaram ainda mais, vieram os répteis, aí depois deram origem às aves, mamíferos. Toda essa sequência é a macroevolução, né? Você pegar um peixe que respira por barbatana e se transformar num anfíbio que tem uma respiração pulmonar e cutânea pela pele, é um acréscimo de informação de novas estruturas que é considerado a macroevolução, né? Então, a macroevolução nada mais é do que justamente o acréscimo de informação que vai formar essas estruturas maiores, né? E a gente, como criacionista, a gente entende que Deus criou os tipos básicos, né? Os tipos de animais que deram origem à variedade que a gente tem hoje. Então, por exemplo, eu até contei isso uma vez para minha avó, né? Falei assim, vó, sabia que Deus não criou cachorro? Não viu cachorro? Quase que ela me bateu, né? Porque, na verdade, o que acontece? É mais provável, a gente não tem como ter certeza 100%, né? Mas é mais provável que Deus tenha criado um ancestral, por exemplo, do lobo e do cachorro, e ao longo do tempo, pelos cruzamentos e tal, eles foram se modificando, formando novas espécies, e aí o humano falou assim, vem aqui, lobinho, você é muito bonitinho, eu quero que você more comigo em casa. Pegou ele, que era o mais mansinho, que era bonitinho, e aí foi incorporando, fazendo seleção artificial, que isso a gente já conhece, né? E aí formou o cachorro que a gente tem hoje. Então, esse seria o conceito do criacionismo. Maura, eu vou... tem uma pergunta aqui, que já que a gente está conversando, a Nádia, que está ouvindo a gente, está vendo a gente lá de Porto Alegre, ela tá com uma pequena dúvida, quem sabe você pode esclarecer para ela. Eu vou ler aqui o questionamento dela, a pergunta dela, não sei se a gente vai entender. Ela diz assim, não é mais fácil chamar de mutação ao invés de evolução? Causa muita confusão esse termo. O que eu estaria querendo dizer com isso aí? Ou seja, em vez de falar evolução, falar mutação? Porque Darwin não conhecia muito sobre as mutações, né? Exatamente. A mutação, nesse caso, tem a ver com mudanças no DNA. Então, tem ali uma determinada sequência, né, daquelas letrinhas que a gente já conhece, e aí, quando acontecem mudanças nessa sequência, tem a mutação.
O que acontece é que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, essas mutações elas são bem prejudiciais, elas acabam causando doença nas pessoas, né? E elas são causadas por produtos químicos, radiação, até às vezes espontaneamente, né? Mas são raras e normalmente quando elas passam pelo mecanismo de revisão das células, sempre vão dar um problema. Então, mutação tem a ver com mudança no DNA. Quando a gente fala de evolução, essas mudanças de adaptação que acontecem nos indivíduos não estão necessariamente relacionados com mudanças na sequência do DNA, mas talvez mudanças na forma como o DNA, como a informação do DNA é lida e expressada, né? Então, por exemplo, tem um conceito chamado de plasticidade fenotípica, que é quando o organismo ele vai mudar a cor dele e às vezes até a forma do corpo dele para poder se adaptar melhor ao ambiente. Então tem exemplo da raposa, que no verão tem os pelos bem marronzinhos e no inverno, na neve, o pelo dela é bem branquinho. Isso ajuda ela a se camuflar. Tem uma espécie de borboleta, por exemplo, que na temporada chuvosa é marrom e na temporada seca é marrom e na temporada chuvosa é azul. Então, isso é plasticidade fenotípica. Isso não tem a ver com mudança exatamente, talvez com a mudança na sequência do DNA, mas na forma como essa informação é expressada. Então, é importante a gente não confundir. Mutação tem a ver com mudança na sequência do DNA. A evolução, no sentido de mudança, tem a ver com as adaptações que os organismos precisam enfrentar ou precisam desenvolver para poder sobreviver. Tá. Agora, falando em microevolução, a gente consegue... As espécies mudam, ou seja... existe especiação, né? A gente sabe a história do Darwin, que classificou aí os tentilhões lá de Galápagos, onde você fica, em espécies diferentes. As espécies mudam mesmo, ou seja, eu tenho uma espécie que pode passar para uma outra espécie, isso não seria, assim, um tipo de uma macroevolução? Não é macroevolução. Sim, uma espécie pode dar origem à outra. Inclusive, isso tem sido documentado cientificamente, essas mudanças. Por quê? Primeiro ponto, para a gente dizer que uma espécie deu origem à outra, a gente precisa primeiro definir o que a gente quer dizer com espécie, porque hoje na biologia existem muitas definições de espécie. Tem a espécie filogenética, tem a espécie morfológica, etc. Considerando o conceito de espécie biológica, que é quando os indivíduos se reproduzem e produzem descendentes também férteis, né? Considerando esse conceito, eu digo que uma nova espécie foi formada quando os dois indivíduos eles vão se reproduzir, mas eles não produzem descendentes que são viáveis, férteis. Às vezes o embrião não termina o desenvolvimento, e quando termina o desenvolvimento e ele cresce, ele não consegue se reproduzir. É o que acontece com o jumentinho, né? Por exemplo, ele é um híbrido de cavalo com, eu acho que o burrinho, alguma coisa assim. E aí eles se cruzam e aí o descendente deles não é fértil, ele é um híbrido, né? Ele não é uma nova espécie. O que acontece é que, muitas vezes, no ambiente, justamente por causa daquelas mudanças que eu falei no início, ou é alguma catástrofe, ou tem ali a formação, sei lá, de uma nova montanha, uma nova ilha, ou algum tipo, principalmente, assim, tem um tipo de especiação que é por isolamento geográfico, né? Então, imagina que você tem num ambiente assim uma população de indivíduos. E aí acontece alguma coisa que cria uma barreira geográfica entre eles. Pode ser um rio que aumentou o nível,
pode ser, sei lá, teve um terremoto e acabou causando alguma coisa ali que eles não conseguem se comunicar mais, enfim, qualquer tipo de barreira geográfica. Certo. Essa barreira geográfica vai dividir a população. E essa população dividida, que agora são duas, né, vão ter que se adaptar aos novos ambientes. Nesses mecanismos de adaptação, nessas mudanças que podem acontecer com essas populações, pode chegar num momento em que não seja mais possível que um indivíduo dessa população consiga se reproduzir com o indivíduo da outra população. Quando isso acontece, a gente chama de isolamento reprodutivo. E aí os cientistas vão classificar esses indivíduos como novas espécies. Então tem um exemplo bem simples aqui que você não precisa nem mudar muito. Às vezes acontece, eu já vi artigo de pesquisador relatando, por exemplo, pássaros que logo que nascem são separados dos pais. E o que acontece? O pássaro, ele aprende o canto porque ele está com os indivíduos da mesma espécie, ele vai repetir o que os outros estão cantando. Agora, quando você tira ele dos adultos antes dele aprender e coloca ele com uma outra espécie, ele vai aprender o canto da outra espécie. E o que acontece é que nos pássaros o canto é muito importante para a reprodução. Então, isso vai criar uma barreira reprodutiva, por exemplo. Então, pode ser que, por causa disso, no futuro, uma nova subespécie ou uma nova espécie possa surgir, né? Então, isso é um exemplo de especiação que a gente chama de alopátrica, né? Mas tem outros tipos, como os animais, eles acabam desenvolvendo nichos ecológicos diferentes, ou, enfim, e especiação é possível sim, uma espécie pode dar origem a outra, mas o fato é que de tudo que a gente conhece de conhecimento científico hoje em dia, essas mudanças são pequenas. Nada como formação de um animal que era terrestre e virou aquático, por exemplo. São mudanças muito grandes. Então, essas mudanças pequenas, sim, podem acontecer. Ou seja, para nós, então, para nós criacionistas, é possível que haja especiação mesmo. E os indivíduos, realmente, eles não se cruzam. Não é isso? Uma vez que se tornou uma espécie, mesmo que ela retorne... você falou em uma barreira geográfica, por exemplo, né? Mesmo que ela retorne para o seu habitat antigo, ela não vai conseguir retomar aquela condição que ela tinha antes. Ela se torna reprodutivamente separada. Exatamente. Aí, quando isso acontece, os pesquisadores aí que são da área vão classificar eles como espécies diferentes, né? Então, é importante, professor, que a gente ressalte isso, que a gente, como biólogo, a gente não pode dizer que isso não acontece. Você deu o exemplo aí dos tentilhões, né? Então, só aqui em Galápagos, por exemplo, dizem que há pelo menos aí 13 espécies ou subespécies de tentilhões. Tem 12 subespécies de tartarugas, né? São todas tartarugas, mas por algum motivo, às vezes por afinidade dos gametas, às vezes pelo tamanho do órgão sexual, alguma coisa do tipo, elas não conseguem se reproduzir de espécies diferentes, por exemplo, né? Ou quando se reproduz, quando dá certo, o embrião não é viável, ele não termina o desenvolvimento. Então, quando isso acontece, a gente fala que teve especiação. No caso dos tentilhões é meio polêmico, professor, porque esses tentilhões, eles conseguem se reproduzir. E aí que é a treta, porque tem gente que fala que os tentilhões, eles só se adaptaram aqui. Então, tipo, são subespécies diferentes, né? E não exatamente uma espécie. Para você que aí está ouvindo eu falar subespécie e espécie, né? A subespécie é uma categoria que fica abaixo de espécie. A similaridade, assim, ela é maior do que entre espécies diferentes. Então, tem gente que fala que os tentilhões, na verdade, tem uma espécie de tentilhão e as outras são variedades que se adaptaram principalmente ao tipo de comida diferente, né? Porque a principal diferença deles é no tamanho do corpo, na cor das penas e no bico, na forma e no tamanho do bico. Então, se o ambiente retornar ao ambiente original, é provável que o bico também se ajuste
aquela antiga forma que ele se alimentava, é isso? Observando na população, sim. Tem até um estudo interessante dos Grant, num casal que passou décadas estudando aqui em Galápagos dos Tentilhões. Eles perceberam exatamente essa flutuação do tamanho do bico dos tentilhões, porque teve uma seca, por exemplo, e aí só tinha sementes mais duras, né? E os tentilhões que têm o bico menor não conseguem comer a semente mais dura. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança na população, aqueles tentilhões que tinham um bico maior aumentaram de número, os que tinham um bico menor diminuíram de número. Só que aí depois, no outro momento, teve muita chuva. Então, agora aumentou uma quantidade diferente de outro tipo de semente. Aí teve seleção natural de novo, modificando a característica do bico dos tentilhões dessa população, numa ilha que tenha bem pertinho daqui, da ilha de Santa Cruz, inclusive. Então, é muito interessante ver que essas modificações acontecem mesmo. Interessante. Agora, Maura, quando a gente olha para o registro fóssil é ordenado, né? Eu estou entrando agora um pouco no método da macroevolução. O registro fóssil ele é um registro ordenado, né? Ou seja, a gente fala muito em dinossauros, né? A gente só acha dinossauros lá naquela era mesozoica que a gente fala, né? Eu não encontro dinossauro nem abaixo, dinossauro nem acima. Eu falo, por exemplo, de alguns peixes, por exemplo. Alguns peixes só vão aparecer lá naquele período do Devoniano, né? E depois do Cretáceo tem outros peixes. Essa ordem na coluna geológica. Isso aí, pelo que eu entendo, é a melhor evidência que se tem da macroevolução, não é isso? Ou seja, porque a microevolução você pode acompanhar ela num tempo de vida, não? Exato. A microevolução. Exatamente. Inclusive, esse é um argumento muito grande que os evolucionistas usam para falar que a evolução é um fato, né? A macroevolução, no caso. Aí, quando a gente vai conversar e tal, mas você não conhece o registro fóssil, você não conhece a coluna geológica, está comprovado pelos fósseis, né? Mas eu acho que a gente, obviamente, a gente não pode negar o registro fóssil, nem essa organização que o senhor comentou aí, mas o registro fóssil, ele mostra apenas o momento em que os animais morreram e como eram os animais. Afirmar que as similaridades existentes entre esses fósseis é uma evidência de ancestralidade comum, isso já é, na minha concepção, um argumento filosófico, é um pressuposto. Você vai partir desse pressuposto para fazer a sua pesquisa, né, professor? Agora sim, eu acho que você poderia responder melhor isso, que é mais a sua área, tipo, por que o registro fóssil ele não é uma prova da macroevolução? Não, na verdade, o que a gente observa no registro fóssil é a primeira coisa que eu falei, ele é bastante ordenado, né? A gente tem lá no Precambriano, que seria a porção bem mais antiga, a gente tem praticamente só micro-organismos, né? Algumas algas, como, por exemplo, as cenofícias. Então, depois, lá na parte da que nós chamamos de era paleozoica, né? Nós temos lá alguns filos que nem existem mais hoje, como os trilobitas, né, que foram extintos no final do período Permiano, não existem mais. Então, tem essas coisas no registro fóssil. Grupos de corais, por exemplo, tem grupos de corais que aparecem só até o Permiano, né, que fica praticamente no meio da coluna geológica. Do Permiano para cima é outro grupo de corais. Então, o registro fóssil tem essa organização, mas, por outro lado, quando nós olhamos para o registro fóssil, nós não vemos aquilo que o Darwin dizia, que as mudanças são lentas, graduais e contínuas. Gradualismo. Eu teria que ver gradualismo no registro fóssil, né? Tudo bem que alguém fala que o registro fóssil é incompleto, mas tem que ser muito incompleto, para mostrar o que ele mostra. Porque quando nós olhamos para os fósseis, nós vemos alguma coisa diferente. Nós não vemos o discurso da teoria da evolução, de uma mudança lenta, gradual e contínua. Quando eu passo, por exemplo, para peixes e anfíbios, eu teria que ter, pelo menos, né, boas evidências de que realmente os peixes estão sofrendo transformações nas suas nadadeiras, né, até gerar os anfíbios.
Você encontra, isso a gente também tem que reconhecer, que você encontra uma coisa aqui, uma coisa ali, que é colocado como evidência de elos de transição. Nem elos, seriam formas de transição, né, entre peixes e anfíbios. Mas se nós falamos em peixe, por exemplo, o período geológico que é conhecido como Devoniano, ele é muito rico em peixes. Então, tem peixes de todos os tipos. Então, uma coisa é você falar que um peixe adquiriu nadadeiras lobadas e lá na frente virou um anfíbio. Outra coisa é você considerar que existia uma época que os peixes eram muito variados. E nós temos isso no registro fóssil, por exemplo, nas aves, né? No final do Cretáceo, por exemplo, no início do Cenozoico, existe uma grande variedade de aves que as pessoas entendem que vieram dos dinossauros. Mas o que nós temos são dinossauros mesmo, né? E temos aves. Agora, eu tenho aves, um grupo muito variado de aves. Então, o que a gente vê no registro fóssil são essas coisas muito marcantes, né? Surgimento dos mamíferos, o próprio surgimento dos dinossauros, aquilo que nós chamamos de... que eu acho que as pessoas conhecem bastante, é um termo muito usado, que é a explosão cambriana, né? O que nós vemos no registro fóssil é isso, é um começo para um grande grupo de organismos, e nós não temos essas variações pequenas, como o Darwin falava, né? Nós temos como se fosse os organismos já aparecem prontos. Isso acontece lá no Cambriano, isso acontece no final da Era Paleozoica, isso acontece no final da Era Mesozoica. Os grupos aparecem prontos. Ou seja, resumindo, nós não conseguimos ajustar a microevolução do Darwin, ou seja, o acúmulo de microevolução gerando uma macroevolução. É como você disse, é um postulado filosófico, né? A gente acredita que eu interpreto dessa maneira, né? Eu não tenho fósseis que mostram para mim uma sequência gradual, por exemplo, de um peixe para um anfíbio. E também não tem no registro fóssil que mostra uma sequência gradual, como o Darwin queria, de répteis, no caso dos dinossauros, para as aves. Então, o registro fóssil tem essa... De um lado, ele é organizado, mas, de outro lado, nós não conseguimos enxergar nele esse mecanismo tão defendido pelo Darwin, que seria essas variações muito pequenas, né? A gente não encontra isso aí no registro fóssil, né? Outra coisa, Maura, você falou aí em epigenética, né? Epigenética é um termo que vem recentemente sendo muito usado na biologia, né? Tem alguns livros que falam sobre epigenética. O que é epigenética e em que ela favorece o criacionismo? Falta som, Maura. Sorry, tinha um barulho aqui, eu desliguei. Mas epigenética é muito, muito, muito interessante, porque justamente ela estuda esse mecanismo de expressão do DNA, né? É como se eu pegasse um livro e algumas das páginas tivesse branca. E aí depois outra pessoa vai ler e aquelas páginas que estavam brancas agora tem coisa escrita, né? E aí depois outra pessoa vai ler e aí aquelas páginas que estão escritas agora estão apagadas. Então, é uma mudança na forma como a informação que está no DNA é expressada, é lida. Então, no nosso DNA, tem um mecanismo chamado de metilação. É um sinalizador que fala assim, olha aqui, eu estou no começo do gene, pode vir aqui, começa a ler a minha sequência. Aí, beleza. E quando adiciona esse metil, esse CH3 no DNA, ele sinaliza, né? Aí, quando esse metil não está, não é para ler aquela sequência, porque não tem a plaquinha para falar para ler, tá? Esse é só um exemplo, tá bom? Tô dando aqui um exemplo que eu tirei da minha cabeça. Então, a célula, ela vai usar essas sinalizações para dizer o que deve ser expressado, se a proteína deve ser produzida ou não. Só que isso sofre a influência do ambiente. Então, clima e qualquer outro tipo de mudança ambiental, até mesmo alimentação pode fazer essas mudanças epigenéticas. Isso vai causar
com que os organismos passem por mudanças. Eu dei os exemplos da cor, né, por exemplo, mas tem outros exemplos de plasticidade fenotípica, tem outros exemplos de mudanças. Então, o legal da epigenética é que a mudança, ela não é como uma mutação que é no DNA. Na verdade, é uma mudança na forma com que a informação é lida, porque tem sequências que são lidas e tem sequências que não são. Dependendo do tipo do estímulo ambiental, aquelas que não eram passam a ser lidas e aquelas que eram passam a não ser lidas. É mais ou menos assim que funciona. Eu estou explicando de uma forma bem assim grosseira, né, para que a gente possa entender o mecanismo básico. Então, por exemplo, tem cientistas que estudam gêmeos, né, aqueles gêmeos que são idênticos, porque para a medicina eles partem do pressuposto de que os gêmeos idênticos são clones, né? Então, eles conseguem observar direito como que funciona uma coisa em um e no outro. Então, eles perceberam mudanças epigenéticas relacionadas ao tipo de alimentação que cada pessoa, cada gêmeo tinha, né? Então, por exemplo, quando a alimentação ela era muito calórica, né? Podia ativar algumas áreas do DNA que teriam consequências para causar alguma doença. E o interessante, professor, de tudo isso é que essas mudanças epigenéticas, elas são transmitidas, né? Tem alguns estudos dizendo que existe a possibilidade de que essas mudanças epigenéticas possam ser transferidas para o filho do filho e para o filho do filho do filho, até a terceira e até a quarta geração. Então, isso que é mais interessante ainda, né? Ô, Mauro, isso não é um tipo de um neolamarquismo, não? Então, não, eu perguntei isso, eu fiz essa mesma pergunta pro Tiago Souza, eu fiz uma entrevista com ele há um tempo atrás, mas não é o neolamarquismo, não, porque o Lamarck, ele dizia que se você usasse muito uma coisa, aquela característica se desenvolvia, né? Então, tipo, o pescoço da girafa era pequeno, crescia e isso transmitia para as gerações. Mas a epigenética não é por usar muito uma coisa, não. Tem outros mecanismos aí que interferem nessa expressão do DNA. É uma dúvida que eu fiquei agora, que tem gente que fala que realmente há mudança, né, da epigenética, mas ela passa a ser hereditária, mas ela vai em poucas gerações. Você disse aí que ela pode progredir por várias gerações. Tem essa questão da transmissão dessas mudanças epigenéticas, elas precisam ser estudadas melhor para a gente cravar e dizer o quanto ela pode ser transmitida. Mas, novamente, falando dos tentilhões aí, tem estudos falando que as mutações epigenéticas, ou seja, as mudanças na forma como o DNA se expressam, estão mais associadas a essa mudança da forma e do tamanho do bico dos tentilhões do que as mutações no DNA. Então, a gente vê que essas mudanças ambientais e que o animal tem que se adaptar, né, acabam estimulando esse mecanismo de expressão na célula e que, ao longo das gerações, vai transformando, vai mudando o bico dele, né, deixando ele maior, porque é exatamente num pedaço do DNA que codifica uma proteína que está envolvido nesse desenvolvimento do bico. Então, isso é bem interessante. Tá. O Joab dos Santos da Silva está acompanhando a gente aí. Ele está com uma pergunta aqui, vamos ver se a gente entende a pergunta dele e poder dar algum esclarecimento para ele. Ele diz assim: qual o papel do homem na microevolução e na macroevolução? Se tratando de evolução, será que um dia teremos de volta os dinossauros? A velha história lá do Jurassic Park. Eu acho que o papel do homem na microevolução é estudar a microevolução ou destruir o ambiente para forçar o animal a se adaptar e ele se virar para que ele possa, né, para que essas mudanças possam aparecer. Agora,
não, tirando isso, não tem nenhum papel relevante, né? Com relação aos dinossauros, só se quando a gente for para o céu aí, enquanto a gente estiver aqui, vai ser difícil. O Mauro, Duvido. só não fugindo do assunto, não, mas também fica no mesmo assunto. Os dinossauros existiram mesmo. Com certeza, gente. E como é que a gente sabe disso? Aqueles fósseis que eu vi no Museu de História Natural lá é de verdade, gente. Não é, ninguém criou aquilo, não. Se acharam os fósseis, é porque o animal existiu, né? Não tem dúvidas. Tá bom. Não é criação da NASA, igual a Terra plana. Ah, tá bom, tá bom. Maura, voltando à microevolução, a gente tem vários tipos de microevolução. Uma bactéria, quando ela muta, né, a gente fala, isso é microevolução também. Também, a resistência a antibiótico, né? É possível constatar uma espécie mudando para outra no tempo de vida? Você acha que daria para a gente acompanhar isso? A gente tem várias maneiras de especiação, né? Você falou do isolamento geográfico, ou quando uma população migra para um local diferente, separa da população que ela vivia antes. Esses tipos de mudanças a gente pode constatar em vida, porque eu estou dizendo isso pelo seguinte: você falou os tipos básicos, né? Ou seja, o cachorro seria uma variedade de um tipo básico que teria entrado na arca, não é isso? Sim. Então, eu tinha um animal que entrou na arca e que teria dado origem a todos os tipos de cachorro. É isso. Mas a gente consegue, porque se nós vamos imaginar que o dilúvio não está muito distante de nós, haveria tempo para essas mudanças que eu tenho, essa variedade que eu tenho de canídeos, por exemplo, né? Saíram de um ancestral comum, sei lá se for um lobo, eu não sei nem se esse animal existe, mas nesse tempo que a gente tem aí, que é um tempo relativamente curto, alguns milhares de anos, eu teria condições de ter essa mudança de espécies aí, porque hoje nós temos, alguns falam em 5 milhões de espécies, outros falam em 10, deve gente falar em 20 milhões de espécies, né? E se saíram só um casal de cada espécie da arca, eu teria que ter uma mudança muito rápida, não para me ter a variedade que eu tenho hoje. Olha, professor, eu acredito que é tipo assim, a teoria da evolução afirma que a evolução ela não acontece a nível do indivíduo, ela acontece a nível de população. A seleção natural atua no indivíduo, né? Se ele não se adaptar, ele morre. Mas a evolução a gente consegue observar na população. Eu acho que para a gente identificar se uma nova espécie foi formada, a gente precisa analisar algumas gerações, né? Porque existem mudanças que são mais rápidas, como, por exemplo, a do bico do tentilhão. Em 40 anos, os Grant documentaram muitas mudanças, muito impressionante, foi muito relevante. Agora, a gente tem os cachorros, por exemplo. Há 100 anos atrás, a gente tinha esse monte de raça de cachorro que a gente tem hoje? Não tinha, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue ver essas mudanças, sim, mas é necessário que aconteçam, que tenham algumas gerações para que essas mudanças se fixem na população, né? Aí vai as mudanças ambientais, depois que os animais saíram da arca, né? Eles tiveram que migrar. Alguns foram para as regiões mais frias, outros para regiões mais tropicais, aí acabaram aí, então, se adaptando a essas regiões, né? Talvez mudando a alimentação, e aí tem a mudança climática que pode ativar algum mecanismo ali do DNA que faça com que ele mude a cor dos pelos, por exemplo, no caso das raposas, né? Que tem pelo marrom no verão e pelo branquinho na neve no inverno. Então, eu acredito que seja assim, elas acontecem de forma rápida, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa analisar algumas gerações para realmente ver se essas mudanças se fixam e aí se formam novas espécies, né? Tá bom. O Johnny está participando com a gente, Johnny Chantre, lá da FAD Minas. Ele faz um comentário aqui, vamos ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa. Ele diz assim:
os selacantos, até décadas atrás, estavam extintos, cerca de 50 milhões de anos. Descobriram um selacanto nadando na África e agora acham até cardumes deles, né, de selacantos. Não há diferença alguma entre o fóssil e o atual. O que é essa jogada aí, né? Que papo é esse do selacanto aí que eles acharam? O que tem que haver isso com a macroevolução? São os famosos fósseis vivos, né? Porque eles afirmavam que o selacanto era um dos links aí, das formas essenciais para você mostrar a transição, né, de um grupo para o outro. O que acontece é que o selacanto ele vive em regiões muito profundas. Então, realmente não era muito comum você avistar esse peixe. E o selacanto é bem grandão. Tem umas fotos do selacanto na Universidade da África, é bem interessante de ver, assim. Só que aí o que acontece? Tinha um navio que estava ali recolhendo as redes de águas um pouquinho mais profundas e ele acabou saindo na rede. Então, como assim não está mais extinto, né? Ele que estava extinto, de repente... Exato. E tipo assim, né, professor? Quantos milhões de anos se passaram desde o fóssil até o vivo atual e tá igualzinho? Tipo, fica em mudança estado. quase assim. Nenhuma, né? Exatamente. Aqui, Maura, está assistindo com a gente também o César Filho. Boa noite, César. O César diz o seguinte, Maura, ele fala assim, Maura, sei que esses agrupamentos são muito relativos, mas você acha que poderia haver mudança no nível de família? Por exemplo, felídeos, canídeos, qual seria o limite da herança com modificação? Eu acho que o limite é realmente até máximo família. Gênero e família. Porque se a gente passa de família para cima, vem a ordem. E aí vem justamente o exemplo que eu falei. Você tem a ordem dos ungulados, dos cavalos, e a ordem dos cetáceos, das baleias. Olha a diferença entre os dois. Já na família, a gente tem felídeos, canídeos, etc., né? Mas eu acho que também, professor, isso está muito ligado com os parâmetros usados para classificar um animal hoje em dia. Então, por exemplo, hoje animais que são do mesmo gênero, talvez no passado eram apenas da mesma família, mas de gêneros diferentes. Então, o que acontece é que os taxonomistas, que são os pesquisadores que justamente estudam a classificação, que determinam esses parâmetros para classificação, esses parâmetros podem acabar mudando de um tempo para o outro, porque vai se descobrindo aí um novo gene, uma nova relação ali filogenética, né? A gente sabe que hoje em dia os animais eles não são mais classificados só por semelhança morfológica, né, da forma, mas é analisado também a semelhança genética. Então, eu acho que nesse caso o limite, na minha concepção, seria no máximo estourando família, mas ainda talvez em alguns casos família seria muito, sabe? Então tem que analisar direitinho como que é feita a classificação, como que é o cladograma aí desses animais. Aí vem aquela dúvida nossa, né, que a gente conversou agora há pouco tempo atrás, né? Mas se eu tenho mudança a nível de família, isso tem que ser bem estudado, né? A gente precisa, inclusive, de gente para estudar isso. Se eu tenho mudança a nível de família, isso não é macro, né? Isso não seria um tipo de uma macroevolução. Afinal de contas, eu estou passando gênero, né? Eu mudei de gênero, mudei de espécie, mudei de gênero e estou mudando uma família, né? Isso não seria, talvez, uma macroevolução, né? A gente precisa de mais estudos, né? O criacionismo é uma ciência nova, né? E a biologia está aí há séculos estudando isso aí. Nós precisamos de mais pessoas para poderem investigar isso aí, quem sabe decifrar essas dificuldades que a gente tem hoje, que não são dificuldades, são desafios para a gente conhecer mais um pouco sobre o que aconteceu realmente no início lá quando Deus criou os seres vivos, né? E depois o episódio do dilúvio. As pessoas costumam falar, Maura, que os criacionistas, né, são fixistas, né? Alguém perguntar isso aí, o que eu posso responder para ele assim, seguramente? Esse é um erro clássico. Sempre que você procura uma reportagem você coloca no Google criacionismo, você vai ver a primeira reportagem, criacionistas são fixistas. Não, a gente está falando aqui há 50 minutos de como as espécies podem mudar, né? Fixismo é aquela ideia de que
Deus criou a espécie X e durante todos esses anos a espécie continuou sendo a espécie X e não passou por nenhuma modificação, né? Então, nós não somos fixistas, nós cremos sim, nós sabemos de fato que as espécies mudam, que uma espécie dá origem à outra, mas a gente também acredita que Deus colocou um limite para as mudanças entre essas espécies, né? Ele colocou esse limite. Por isso que é importante a gente entender bem esses conceitos para a gente não falar bobagem, né, professor? Exatamente. A gente vai aqui para uma última pergunta. Aqui está falando o pastor Walter Ribeiro. Deixa eu ver se eu entendo a dúvida dele aqui. Ele coloca assim, entre as duas teorias, eu suponho que talvez seria a evolução macro, e criação, a macro e a micro. Ou talvez as... Entre as duas teorias, poderias resumir o fundamento entre ambas? Ou seja, o passo a passo até concluir que algo é uma teoria, isso explica bem. Não sei se a dúvida aqui dele é o que seria uma teoria. Quando eu falo teoria, né, em ciência, eu estou querendo dizer o quê? É igual ao senso comum, isso é apenas uma teoria, ou seja, é uma coisa que necessita ainda de muito estudo para ser verificado, para ser comprovado. Talvez a dúvida seria essa, né? Porque ele conclui dizendo, ou seja, o passo a passo até concluir que algo é uma teoria. Teoria é alguma coisa nesse sentido vulgar que nós temos, ou teoria é alguma coisa diferente quando nós falamos em ciência? Então, tem essa diferenciação. Quando eu falo assim, eu tenho uma teoria para explicar por que, sei lá, tá frio no Brasil. Ou eu tenho uma teoria para explicar por que tal coisa acontece. Essa teoria, no sentido popular, assim, é que você tem uma provável explicação. Eu acho que aconteceu desse jeito. Agora, quando a gente fala de teoria científica, a gente fala de algo muito mais amplo. Então, na verdade, o que é a teoria? A teoria é uma série de hipóteses que foram testadas exaustivamente e que elas conseguem explicar um fato ou um fenômeno, né? Só que, na verdade, a teoria em si não é um fato, porque, como eu disse, ela é apenas uma reunião de hipóteses que são testadas o tempo inteiro. E aí o que acontece é que hoje a gente tem uma teoria que talvez amanhã precise ser adaptada. Então, vou dar aqui só um exemplo. A teoria da evolução do Darwin passou por modificações no início do século XX, que é o neodarwinismo. Eles começaram a estudar o DNA, genética, e falaram, não, peraí, então a gente tem aqui os genes, que é uma parte do DNA, que vai mudar e vai produzir essas novas formas. Então, o Darwin falava em características, em fatores, né? E aí os caras falaram, esses fatores aqui são os genes. Então, toda essa nova teoria, a teoria sintética, o neodarwinismo, no início do século XX, ficou centrado no gene. Então, as mudanças que acontecem no DNA são as responsáveis pela transformação e modificação de todos os seres vivos, tanto no nível micro quanto no macro. E aí, nos últimos anos, está surgindo um grupo de cientistas falando, peraí, o gene não consegue explicar todas as modificações. Existem outros fatores, outros tipos de heranças que não são exatamente as genéticas, que também devem ser estudadas melhor e que elas podem explicar o surgimento de novas espécies. Eu falei, por exemplo, da plasticidade fenotípica e tem outras coisas aí, né? Então, o que acontece? Tem uns caras hoje que estão propondo a mudança ou adequação da teoria sintética da evolução. Então, a gente vê que a teoria, ela não é um fato. Elas são várias hipóteses que são muito bem estudadas e testadas pela comunidade científica e que podem ser adequadas diante de novas evidências que apareçam nas pesquisas. Então, é importante a gente falar sobre isso. O que é evidência? Evidência é um dado
que a gente vai usar para apoiar uma teoria, né? E essa evidência ela vai ser interpretada de acordo com a cosmovisão do cientista. Então, por exemplo, o fóssil é uma evidência, né, professor? Sim, com certeza. O fóssil é uma evidência. Eu, como paleontólogo, vou lá e falo, nossa, esse animal aqui, ele viveu há muito tempo atrás. Estudando esse fóssil, que é a minha evidência, eu vou interpretar os meus dados, eu vou ver, ele tinha tal tamanho, ele comia tal coisa, ele vivia em tal lugar, ele tinha um determinado comportamento, estudando a minha evidência. Mauro, depois disso tudo, né, a gente já vai encerrando o nosso bate-papo. Teoria é uma coisa que é bem testada, né? Bem testada mesmo, ou seja, teoria não é aquilo no sentido vulgar que nós entendemos, é alguma coisa vaga, é alguma coisa que foi muito bem testada. Os evolucionistas, como eu poderia dizer, eles asseguram, garantem que a evolução é uma teoria muito bem testada, né? Como é que nós podemos olhar para a teoria da evolução? Como é que um criacionista classificaria a teoria da evolução? Ela é uma teoria, parte dela é uma teoria, outra parte é filosofia. Como é que nós poderíamos ver, como é que nós, criacionismos, poderíamos abordar ou chamar a teoria da evolução? Sim, a teoria da evolução, ela é uma teoria. E essa teoria ela foi construída com base em pressupostos filosóficos do naturalismo e do materialismo, né? O que é isso? O naturalismo surgiu aí com força no século XIX, a ciência desenvolvendo, e aí os cientistas foram vendo assim, nossa, a gente consegue explicar alguns fenômenos se a gente estudar esses fenômenos usando o método científico. E aí os caras começaram a abandonar a ideia de que Deus teria feito as coisas ou que Deus poderia explicar determinados fenômenos, né, ou a criação de Deus, e começaram a falar assim, não, eu, através dos meus estudos usando o método científico, eu consigo encontrar razões naturais ou causas naturais para os fenômenos, apenas causas naturais, ponto. Não vou considerar mais as questões que transcendem o metafísico, né? E aí, com base nisso, que o mundo material a gente consegue explicar tudo que existe pelas observações dos fenômenos, pelas leis naturais, apenas sem a influência desse ser maior e transcendente, na verdade, um dos principais pressupostos que são usados para construir a teoria da evolução, né? Então, sim, a teoria da evolução é uma teoria. É uma teoria. Uhum. Tá. E o criacionismo? Nós podemos falar que o criacionismo... A questão é a seguinte. A teoria da evolução, podemos falar que ela é científica, ou tem uma parte dela que é científica? Porque você falou em pressupostos filosóficos aí, né? Então, assim, eu poderia dizer, por exemplo, que a teoria... que a microevolução é uma teoria científica, porque eu consigo observar, consigo experimentar, talvez até o caso, e a macroevolução seria não poderia ser exatamente uma teoria, porque não tem como eu testar a macroevolução, né? Sim. A única coisa que eu tenho são os fósseis que eu interpreto o registro fóssil de acordo com a minha cosmovisão. Então, isso não seria uma teoria científica. Eu colocaria assim. Eu colocaria o seguinte: a teoria da evolução, ela é uma teoria científica na medida em que, por exemplo, é possível testar alguns pressupostos. Por exemplo, a questão da especiação, né? A microevolução é possível você testar até mesmo em laboratório. Agora, os pressupostos, que são alguns pressupostos básicos da teoria da evolução, são filosóficos. Quais? Por exemplo, a ideia de que a semelhança que existe entre os organismos, que pode ser molecular, pode ser genética, morfológica, enfim, isso é uma evidência de que todos esses organismos vieram de um único ancestral, a ancestralidade comum. Então, para mim, esse é um argumento filosófico, né? Eu parto desse pressuposto. Eu não tenho como provar que todos os organismos vieram de um único ancestral. O que os cientistas fazem é interpretar essa similaridade
para daí falar que eles são parentes, né? Então, isso é um pressuposto filosófico da teoria. Mas eu acredito sim que a teoria da evolução ela é científica na medida que alguns pressupostos podem ser testados, mas as suas bases, como a ancestralidade comum, como a questão dos milhões de anos, essas mudanças graduais que o senhor comentou, como que eu sei que muitas mudanças graduais acumuladas ao longo de milhões de anos vão formar novos planos corporais, novos órgãos? Não tem como saber isso, de que essas mudanças graduais funcionam. O que a gente vê hoje é que mudanças rápidas acontecem e formam novas espécies. Agora, as lentas, não. Então, isso, na minha concepção, é filosófico também. Ok. Bem, pessoal, nós vamos encerrando, então, a nossa transmissão aqui. Queremos agradecer muito a você que esteve conosco, né? Foi um bate-papo interessante, legal. Agradecer também a doutora Maura por ter tirado tempo aí da sua agenda para estar conosco, para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu acho que deu para a gente compreender bastante bem um pouco o que seria essa separação que às vezes confunde as pessoas, né? O que seria macroevolução, o que seria microevolução. Isso eu acho que ficou bem claro, né? E a gente vai voltar numa próxima oportunidade. A próxima webinar que nós vamos ter, você já está convidado. Nós vamos falar sobre dinossauros. Se você tem dúvida a respeito dos dinossauros, se eles existiram, se eles entraram na arca, como é que eles morreram, você está convidado para a nossa próxima live, que nós vamos divulgar ainda a data, mas vai ser agora no mês de setembro, que nós vamos tratar sobre dinossauro. Da maneira como nós começamos a nossa transmissão, a nossa live, nós começamos com oração e queremos também encerrar com uma oração. E agradecer a vocês por terem estado conosco durante esse tempo. Mauro, você poderia orar para nós encerrarmos o nosso programa de hoje? E também falar, né, professor, que segunda-feira a gente está lançando o curso. Ah, sim. Né? Você me lembrou bem. Eu ia falar isso lá no início, e eu falei do sábado da criação e pulou. Fala para a gente aí, Maura, então, do curso. A gente fez esse webinar justamente para provocar vocês e para dizer que a partir de segunda-feira vai estar disponível no site do adventistacademy.me um curso sobre micro e macroevolução com muitos desses assuntos que a gente conversou aqui. É um curso que não é demorado, que vai ter vídeos, que vai ter podcasts com temas especiais também. Então, vocês podem se inscrever gratuitamente para fazer esse curso sobre o tema da nossa live de hoje. Gente, está aí a oportunidade para você aprender ainda mais do que você já aprendeu hoje, fazendo o curso de micro e macroevolução que a doutora Maura preparou. Você acessa o Adventist Academy e depois... Desculpa. Segue as instruções, você vai encontrar um material muito rico lá, que vai expandir seu conhecimento a respeito dessas duas formas de evolução que nós tratamos aqui. Então, vamos encerrando, Maura. Você poderia, então, orar para nós, encerrarmos a nossa live? Sim, vamos orar, então. Querido Pai, muito obrigada porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos dado a capacidade de usar as ferramentas da ciência para entender melhor a sua criação. Obrigada porque a cada artigo que lemos, a cada coisa que estudamos, nós vemos ainda mais as suas digitais nessa natureza incrível. Fique conosco nesse instante de noite, nos abençoe, nos livre do mal. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado. Você já parou para pensar como seria um mundo onde não houvesse luz? E que força é essa que mantém a órbita dos planetas? O perfume das flores, o colorido, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, o desenvolvimento de uma colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? No início, não havia nada. As trevas cobriam a face do abismo. De repente, uma voz, como um estrondo, dá uma ordem.
Haja luz. Através de sua palavra, o universo foi criado. Luz, firmamento, vegetação, luminares, animais marinhos e terrestres e sua principal obra, o homem. E cada obra testemunhava que tudo era muito bom. Um mundo em perfeito equilíbrio, onde tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Após terem concluído a sua obra em 6 dias, Deus descansou. O descanso no 7º dia é uma demonstração de amor de Deus para com seus filhos. Um momento de reconectar com o Criador e apreciar tudo o que Ele faz e fez pelo homem. Sábado da Criação, feito para você.